Capítulo 8. A frase nuclear. Essa mesma cova em que te dá medo entrar resulta ser a origem do que estás buscando. Joseph Campbell, Reflexões sobre a vida. Se padeces de um medo ou uma fobia, ataques de pânico ou pensamentos obsessivos, já sabe muito bem o que significa estar preso em um cárcere da tua própria vida interior. As personalidades que sofre dentro de você mesmo, a preocupação constante, as emoções confusas, as sensações corporais desmoralizadoras, podem parecer uma condenação, uma cadeia perpétua. E apesar de que tenha passado por nenhum juízo nem recebido uma condenação, o medo e a ansiedade reduzem o seu mundo e esgotam a sua vitalidade, limitando teus dias e a vida que tem adiante. Viver dessa maneira pode ser esgotante. Encontrar uma saída para o que acredita, só tem que cumprir essa condenação com uma sentença distinta da que acredita o pior dos teus medos. Essa sentença é uma frase que te acompanha provavelmente desde que era pequenininho. Já disse em voz alta, repetiu em silêncio essa frase que provoca a tua desesperança. No entanto, ao mesmo tempo, pode servir de guia para enfrentar, abrir as portas da tua prisão e sair em um mundo novo de compreensão e resolução. Chamamos essa frase de frase nuclear. E no mapa da linguagem nuclear é uma ferramenta para encontrar um tesouro escondido. A frase nuclear é um diamante que encontrarás quando chegar a você. Encontrando a tua frase nuclear. Antes que sigamos adiante, responde por escrito a seguinte pergunta: qual é o pior dos teus medos? A coisa pior que poderia te acontecer. Provavelmente se trate de um medo, de um sentimento que tenha tido durante toda a vida. Pode ter a impressão de que nasceu com ele. Vamos reformular a pergunta de um modo um pouco diferente. Se em tua vida as coisas foram terrivelmente ruins, qual é o medo pior? O que é o pior que poderia acontecer-te? Escreve essa resposta. Exercício escrito número 6. Identificar a tua frase nuclear. Meu pior medo, o pior que me poderia acontecer é reticências. O que acabamos de escrever é a tua frase nuclear. Escreve antes de seguir lendo. Pode que a sua frase nuclear esteja na primeira pessoa ou que o sujeito seja você mesmo. Pode que esteja numa terceira pessoa e que o sujeito sejam outras pessoas. Por exemplo, medo que eles me destruam. É possível que a tua frase nuclear comece com me, com eu ou com nós. Que meus filhos, minha família, minha mulher, meu marido me abandone. A frase nuclear também pode começar com outras palavras. Agora, vamos aprofundar mais e responder a mesma pergunta. Esta vez, não corriges e nem reescreva
o que escreveu. Siga escrevendo até que tenha dito tudo o que quer. A resposta a esta pergunta põe em movimento o processo de autoconhecimento e irá aprofundar ao longo do tempo as páginas seguintes. Exercício escrito número 7. Ampliar a tua frase nuclear. O pior que me poderia acontecer é que eu, que eles, que alguém, que eu poderia, que meus filhos, que minha família, que meu relacionamento poderia. Agora, observe o que está escrito. Se acredita que não tenha escrito tudo, faça uma pergunta a mais. E se passasse isso? O que seria o pior de tudo? De todo ele? Por exemplo, se escreveu a frase que eu poderia morrer, leva um pouco mais adiante. O que se passaria? O que seria o pior de tudo isso? Que minha família se esqueceria de mim. E você vai descendo um nível a mais. E que seria o pior disso? Que eles se esqueceriam de mim. Note como a frase que se esqueceram de mim tem um pouco mais de substância que as frases anteriores. Dedica um pequeno tempo para concretizar e aprofundar a ressonância emocional da tua frase nuclear. Exercício número 8. Aprofundando a tua frase nuclear. O pior dos meus medos é. Vamos observar uma vez mais as palavras que você escreveu. O mais provável é que a tua frase nuclear contenha 3 ou 4 palavras, e pode ser que 5 ou 6. Como temos visto, pode ser uma frase em primeira ou terceira pessoa, em que você fale eu ou eles. No entanto, pode também usar outras palavras. Em muitas situações, se trata de uma frase no presente e no futuro, como se fosse algo que sucede agora mesmo ou que está a ponto de acontecer. Sinta as tuas palavras dentro de ti como se tivessem vida. E quando as pronuncie em voz alta, ressoam em seu corpo. Quando a frase nuclear está em branco, resuma quando a frase nuclear está em branco, ela vai ficar muito bem em um cristal ou como em uma madeira. As frases nucleares soam como as seguintes: estou sozinho, me excluíram, me deixaram, eu vou perder tudo, todos me culpam, me abandonaram, me traíram, me humilharam, vou ficar maluco, farei algum dano a meu filho, perderei a minha família, perderei o controle, acontecerá alguma coisa terrível, haverá algum dano, me odiarão, me matarão. E isto não acaba nunca. Afinando a tua frase nuclear, te falta um passo a mais. Se você escreveu uma frase como estou sozinho, deverás ajustar ao dia em ambas direções para assegurar-se de que a tua frase nuclear está sintonizada de tal maneira que resume o máximo. Por exemplo, se tua frase está estou sozinho,
Não seria mais exato me deixaram? Ou se me deixaram, não será melhor me excluíram ou me abandonaram? Do mesmo modo que a ótica se comprova na vista e vai afinando cada vez a graduação dos seus escritos. E você irá provando para assegurar-se que as palavras concordam exatamente com o mesmo sentimento que leva dentro de você. Então, segue fazendo escritos. Tua frase nuclear é melhor? Eles me abandonaram? Ou eu fico abandonado? Teu corpo sabe quais são as palavras melhores. E você perceberá nas vibrações que surgirão dentro de você. As palavras da tua frase nuclear produzem uma reação física, que em muitos casos é uma sensação de ansiedade ou que produz quando se pronuncia as palavras justas. Outras vias para encontrar a tua frase nuclear. Sim, se você tem tentado escrever a sua frase nuclear, no entanto, se não te passou nada, responde a pergunta seguinte: o que é pior que poderia passar a uma pessoa, a outra pessoa, não a você? Pode que recordes alguma notícia de algo terrível que passou a alguém que não conhecia. Ou também pode ser que sucede algo terrível a alguém que você conhecia. O que passou com essa pessoa? O que aconteceu? Escreve. E recorda que isso tem importância, até que diga algo de você. Em muitas ocasiões, na tragédia de outra pessoa que reflete alguma faceta dos nossos piores medos. Entre as milhares de imagens dolorosas que rodeiam, tendem a ressoar em nosso interior as que tocam uma nota e que acabam resultando de forma familiar. E não tem forma melhor de dizer familiar que nossa família. Poderíamos considerar que é uma via secundária para aceder à psique de nossa família. E dentre todas as coisas terríveis que sucedem às pessoas, o mais provável é que pareça terrível, estão relacionadas com alguma situação traumática da nossa história familiar. E também nos podem recordar um trauma que temos vivido pessoalmente. Quando a tragédia de outra pessoa nos resume o que acontece dentro de nós, em geral, essa tragédia tem algo que pertence a nós em algum nível. Existe, todavia, uma maneira mais de encontrar a tua frase nuclear. Pensa em uma cena de livro, ou de um filme, ou de uma obra de teatro que tenha atingido você profundamente. Que parte dessa cena é a que mais te afeta? Por exemplo, é um relato que fala dos filhos sozinhos, das suas mães. Qual é a parte que esse relato que te emociona mais? Uma mãe que tenha deixado os seus filhos, ou que os filhos tenham ficado sozinhos e tenham ninguém para cuidar deles. Essa história familiar resume duas pessoas, uma pessoa
pode afetar mais pela ideia de que a mãe tenha deixado seus filhos, e outro pode ficar mais afetado pelas imagens dos filhos que não tem ninguém que os cuide. Se estudamos o sistema familiar da primeira pessoa e da pessoa que não suporta a ideia de que uma mãe abandone seus filhos, podemos descobrir que um membro da família dessa pessoa, quem sabe a sua mãe ou a sua avó, incluindo a pessoa ela mesma, deixou a seus filhos ou entregou um filho em adoção. E nesse sistema familiar, na primeira pessoa, pode ressoar um sentimento de culpa, de não reconhecimento, assim como aconteceu no sistema familiar da segunda pessoa, que está impregnado de dor profunda de um filho que foi abandonado. As imagens de livros e filmes e obras de teatro que portam uma carga emocional para nós podem ser como tormentas que agitam e fazem cair os frutos delicados que estão ocultos nos cavacos da nossa árvore genealógica. Quando nossa história familiar sai nos periódicos, Pan temia desde sempre que ela recordava que invadissem a sua casa uns desconhecidos violentos e te fizessem dano. Havia pouco tempo aquele medo havia rondado em um segundo plano como uma máquina, e um dia levou um periódico a notícia, um noticiário, de que a cidade em que ela vivia, um bando de jovens havia matado a golpes um pequeno de origem somália. Aquele medo havia estado vibrando, a sua potência abaixo subiu com toda a intensidade e desencadeou uma torrente de pânico no corpo de Pan. A esta parecia que estava a ponto de arrebentar, e dizia que tinha a sensação de estar flutuando fora do seu corpo. Não era mais um pequeno, dizia Pan, era inocente. Tinha uma má sorte de estar em um mau lugar, em um mau momento, e tiraram a sua vida, a sua dignidade, e o fizeram sofrer. Bom, Pan não era consciente disso, e ao dizer isso também estava falando do seu irmão maior e de sua mãe, chamando Walter, que havia morrido há 11 anos de idade. Pan só havia ouvido contar a história de Walter uma vez, quando era pequena. A família não costumava falar dele. Suspeitavam que havia sofrido uma morte violenta, até que havia chegado a demonstrar. Uma dessas crianças do bairro que tinham se envolvido com Walter não haviam saído de sua casa com engano e havia aparecido morto num poço de uma mina abandonada. Ele havia caído pelo poço e ele tinha caído no poço e as crianças deixaram ele morrer ali. E se demorou vários dias para encontrarem o cadáver. As crianças deveriam ter dito, ou deveriam ter fugido assustadas, e Walter havia estado em um mau lugar, em um mau momento. A linguagem nuclear fruto da guerra. Quando os membros de uma família sofrem algo parecido com uma guerra e cometem atos de violência nela, nós podemos herdar um verdadeiro campo de minas virtual de traumas. Se não estabelecermos conscientemente a relação para chegar a compreender
que estamos revivendo experiências de outras décadas, podemos converter-se em herdeiros de diversos medos, que nos raptam, que nos expulsam de nosso lugar, que nos matem, como se esses sentimentos fossem nossos. Prak era um menino de origem cambodiana, de 8 anos, revoltado, que não havia conhecido nunca seu avô, e haviam assassinado ele não conheceu o avô porque o haviam assassinado. Eles haviam acusado o avô de ser espião do serviço da CIA e haviam matado com um golpe, uma ferramenta agrícola larga e afiada. E o Prak tinha feridas na cabeça e seus pais, chamados Hit e Sita, que eram supervisores da primeira geração dos campos de morte do Camboja, buscaram ajuda para ele. Hit e Sita eram umas pessoas muito corteses e falavam de forma ponderada e parecia que estavam encurvados pela carga que unia a eles dois. Me explicaram em seu inglês que haviam saído do Camboja sendo adolescentes, quase uma década depois do final das matanças, e haviam transladado a Los Angeles, onde haviam tido um filho, seu único filho. Prak tinha agora 8 anos e havia sofrido muitas contusões na cabeça. Hit, o pai, me explicou que Prak se machucava intencionalmente ao aparecer contra paredes, postes de metal. E Prak golpeava a si mesmo no sofá, gritando: matar, matar. As condutas da criança evocavam um eco sinistro de assassinato de seu avô paterno. Essa linguagem nuclear de Prak não só expressava verbalmente as palavras matar, matar, mas também se manifestava fisicamente de duas maneiras inquietantes: a assestar golpes a si mesmo. Prak estava reproduzindo de maneira macabra as feridas que infligiram ao seu avô, que foi assassinado. Ao dar-se golpes de cabeça, Prak reproduzia as lesões que sofreu o seu avô. E em muitas famílias que têm sofrido situações trágicas e dolorosas, o passado tende a ficar enterrado. Os pais creem ser melhor não fazer sofrer os seus filhos desnecessariamente e ficam então em silêncio. E apesar de que suas palavras são a porta de acesso ao passado, creem que quanto menos um filho souber, mais protegido ele estará. Prak não sabia nada dos campos de morte, nem do assassinato, e o pior de tudo era que nem sequer sabia nada do seu avô paterno. Não haviam dito nada sobre isso, que era o segundo marido da sua avó, e ele não era o seu verdadeiro avô. Por má sorte, guardar silêncio acerca do passado para imunizar a geração seguinte não vai surtir efeito. O que oculta a vista e a mente raras vezes desaparece. Antes bem, sucede reaparecer nas condutas e nos sintomas de nossos filhos. Não é fácil explicar esses conceitos a Hit e Sita. Era como se houvesse
um silêncio cultural, um manto de negação que impediam de falar sobre o genocídio. Então, olhamos para mais adiante, no passado, disse a Rita. Temos sorte de ter sobrevivido e estar na América, dizia Rita. Ambos estiveram dispostos a dar o passo seguinte quando foi explicado o parecer e que o passado estava cobrando vida de novo nos sofrimentos de Praque. Volte para casa e conte para Praque o que aconteceu sobre o seu pai, disse isso a Rita. Explique quanto o queria e quanto segue gostando dele. Ponha sobre a cama do seu filho uma foto do pai, do seu pai, do verdadeiro avô dele, e diga-lhe que seu avô protege e bendiz a sua mente à noite enquanto dorme. Transmite a imagem de que agora o pai de você os bendiz, para que já não tem o que fazer dano para a sua própria cabeça. O último passo foi o mais difícil. Para mim, me parecia que Praque não só havia identificado com seu avô, como também com o assassino que havia dado o golpe mortal. Expliquei a Citerrit que os que fazem dano aos membros da nossa família ingressam em nosso sistema familiar e que podemos nos identificar com eles quando somos censurados em nossa consciência. Expliquei que os filhos dos verdugos e das vítimas que sofrem de maneira similar e que devemos ampliar sentimentos de boa vontade para todos os afetados, dando um passo a mais, quando somos capazes de rezar por igual por os que fizeram dano aos membros da nossa família e por aqueles que fizeram danos aos nossos familiares, estamos apoiando a nossos filhos e os nossos filhos a ele. Sita e Hit entenderam. Eram budistas praticantes e deram que levariam Praque a um templo, como se pratica no Camboja, e queimariam incensos pelo pai do Hit, assim como por seu assassino, para que pudessem ficar livres dos descendentes de ambas as famílias. E 3 semanas depois da visita de Praque ele, com a sua foto do avô, ele disse: mamãe, já tenho. Capítulo 8. Eu não tenho que julgar isso. Essa mesma cova em que te dá medo entrar resulta ser a origem do que